Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje, dois convidados especiais comigo. Rogério Maurício, editor do jornal Super Notícia, e Jeremias Sena, subeditor de esportes do jornal Super Notícia. De cara, vamos já para a tabela e classificação do Campeonato Brasileiro? Tá aí a classificação do campeonato, o Atlético com 44 pontos, o Fluminense também com 44 pontos, o Grêmio com 41 e fechando o G4, o Vasco com 38. O Cruzeiro na sexta posição, já com 34 pontos, a 4 apenas do Vasco. Virando a página, temos na zona de rebaixamento o Sport com 19 pontos. Na 18ª, o Palmeiras com 17, o Atlético Goianiense tem 16. E segurando a lanterna, o Figueirense com 15 pontos ganhos. Tá aí a 21ª rodada, começou no sábado com empate em 0-0 de Palmeiras e Grêmio. Figueirense e Fluminense empataram em 2-2. Vasco e Portuguesa, 2-0 para o Vasco. No domingo, Bahia 1-0 no São Paulo, Corinthians 1-0 no Atlético, Internacional goleou o Flamengo por 4-1. O Sport bateu o Santos 2-1, o Cruzeiro venceu o Náutico por 3-0, o Botafogo passou pelo Curitiba 2-0 e a Ponte Preta encerra a rodada com vitória em cima do Atlético Goianiense, 3-1. Rogério Maurício, sua estreia aqui conosco, tudo bem? Tudo tranquilo. O que você achou ontem do jogo do Atlético? O Atlético ontem teve boas possibilidades, de tentar manter essa liderança com mais folga, mas não conseguiu, perdeu por 1-0 o gol de Paulo André ainda no primeiro tempo. O que você achou desse jogo? O Atlético ele deu um passo para trás nesse segundo turno, começou muito mal contra a Ponte Preta, o time podia ter feito melhor, mas parece que se perdeu quando estava ganhando o jogo. E ontem, apesar de ter um primeiro tempo muito morno, muito calor, desperdiçou a principal chance e no segundo tempo o time voltou mais lento do que o Corinthians. O Corinthians foi para cima e mereceu ganhar. O Atlético está reclamando aí de alguns lances e etc, mas o certo é que o time não está chutando para o gol, a finalização do Atlético está muito ruim e não adianta chorar não, futebol é bola dentro da casinha, dentro do gol e nesse retrospecto aí, nos últimos 3 jogos, o time tem deixado a desejar. Vale lembrar o internauta que dos 5 últimos jogos que o Galo teve, só venceu uma, O rendimento está caindo de maneira preocupante, Jeremias? É verdade, Cabido. E aquela gordurinha que a gente sempre falou, o técnico Cuca sempre cantou essa vantagem aí, o Atlético nesse momento já não tem mais. A gente vinha comparando a tabela há mais tempo, parece que o Atlético chegou a ter 6 pontos de diferença para o segundo colocado, teve uma fase, chegou essa vantagem boa, e agora simplesmente essa situação que o Atlético chegou, nesse fim de semana, no meio da semana, a rodada do meio da semana, o Atlético pode cair para 3º lugar no campeonato. O que é preocupante, Totalmente preocupante, até por causa da situação da torcida, O torcedor do Atlético não está preparado para perder essa liderança no início do retorno, não. E o time, acredito que o time esteja focado nisso aí. Eles estão, pelo menos nas entrevistas, estão comentando que é normal perder a perda de rendimento, isso aí já era previsível, uma coisa previsível. E espero assim que pelo menos os jogadores tenham essa consciência mesmo, não fique só no discurso. Agora, para o torcedor, eu acho que é tragédia se o Atlético perder a liderança nesse meio de semana. Rogério, eu tenho uma dúvida com relação ao Bernard. Assim como você acha que está faltando um pouco de confiança pro garoto? Teve um lance, uma situação ontem lá no Pacaembu, que ele podia ter batido pro gol, com a perna esquerda e preferiu rolar pro jogo, que não conseguiu o arremate como deveria. Você também está pouco preocupado com o Bernard? O que acontece com ele é muito novo e ainda falta rodagem para o Bernard. Então, quando ele está com o Ronaldinho do lado, que dá força para ele, passa bolas bonitas para ele, parece que ele ganha até mais força, parece que ele é um jogador experiente. Mas ontem, por exemplo, aquela jogada muito bonita do Ronaldinho, eu acho que ele ficou com medo. Falou assim, se eu chuto essa bola e não acerto esse gol, aquela fração de segundos, eu vou pagar mico. Então, não chega nem a ser segundos, Então, milésimos. Aí você vai passar essa bola para dentro da área. E o Jô foi muito mal. O Jô tá mal, deve ter uns 5 jogos que ele não faz absolutamente nada. Coincide com a queda de rendimento do Atlético, inclusive.
E aí, o que aconteceu? Ele até fez um bom passe, mas era melhor ele ter batido. Era preferível ele ter perdido aquele lance, chutado para fora, do que ele ter tentado passar uma bola e que não aconteceu nada. E uma coisa que é preocupante é que o Cuca, ele está colocando, está insistindo com o Bernard. Eu acho que estava na hora dele fazer uma mudança diferente. Ele sempre tira o Danilinho, ele sempre tira o Jô. Talvez fosse a hora dele ter colocado o Berola, no caso, ontem, no lugar do Bernard, porque o Bernard ele não é aquele atacante rápido, ele não está sendo rápido, está sendo muito marcado e o time está perdendo para aquele lado dele ali. Isso é complicado mesmo, né? Mas, Jeremias, eu também estou com uma outra preocupação, eu acho que o internauta também deve estar. O Atlético está um time muito nervoso dentro de campo. Aconteceram algumas expulsões, a do próprio Bernard contra o Cruzeiro e a de ontem do Júnior César, mostram claramente que o time está um pouco desorientado em campo. Você também tem essa percepção? Olha, Cabelo, eu não digo que o time esteja desorientado em campo, mas essa situação de jogador ser expulso durante o jogo e começar a ficar nervoso, né? O caso do Bernard, que você citou, contra o Cruzeiro, teve aquele problema todo lá, e todo mundo viu. Mas ele é um jogador que já teve situação de nervosismo também em outras situações, ali porque era um clássico e tudo bem, mas nas outras partidas o Bernard tem demonstrado muito nervosismo, assim, é uma cobrança exacerbada da arbitragem, sabe, muito reclamador, e é uma coisa que o Cuca precisa trabalhar a cabeça desse menino. Agora, o Júnior César, no jogo de ontem, não deu nem para entender. De uma hora para outra, estava aquela confusão lá no meio campo, brigando com o juiz. A gente está assistindo o jogo tranquilamente, de repente, aquele roubo lá do jogador, e o Pierre tentando acalmar, né, apaziguar. O que é mais interessante, né? Porque o Pierre chega uma hora e empurra literalmente o Júnior César para trás, e o Júnior César está lá, desesperado, xingando o juiz ainda. Exatamente. E parece até que a atitude correta do Pierre, né, de tentar acalmar o seu companheiro, parece que é aquilo que fez o juiz expulsar. Parece que o juiz já deu o amarelo, estava satisfeito. Mas viu que foi realmente uma confusão toda entre os jogadores, né? Ele foi um pouco exagerado ontem. E, aliás, ontem o jogo entre Atlético e Corinthians, 1-0 Corinthians, o Emerson saiu louco da vida com o Péricles Bassol. Louco. Ele saiu xingando tudo. Ele chamou o juiz de ladrão e safado. Deve ser enquadrado lá no STJD em alguma situação. E o Júnior César também falou algumas quando saiu na parte de trás do gol do Pacaembu, que é onde fica um vestiário, xingou também o juiz. Você, Rogério, achou que esse juiz atrapalhou um pouco o espetáculo ontem? O nível da arbitragem brasileira é sofrível, porque a gente que vê o jogo, a gente não entende, porque o cara está lá correndo, sangue quente, cabeça quente, está precisando de vencer, tenta a jogada, não consegue. Aí o juiz começa a parar o jogo. O Atlético, aquela hora que o Júnior reclamou, ele tinha dado 5 minutos de acréscimo, mas a bola não rolava, o jogo não fluía. Então o jogador fica com a cabeça quente, está perdendo o jogo, está querendo empatar, e etc, etc. Agora, o nível é ruim, mas é ruim para todo mundo. Eu não creio que tenha nenhum juiz aí mal intencionado que vai roubar de A ou de B, não. Agora, dentro da casa do Corinthians, qualquer lance que seja duvidoso, vai para o dono da casa, isso é sem dúvida. Quando é aqui também na Independência, qualquer lance duvidoso também vai para o Cruzeiro e vai para o Atlético. Os juízes são caseiros, infelizmente. Agora, eu não acho que ele errou muito, não. Ele não deu um pênalti para o Corinthians, que foi uma falha do Hever. Ele não deu um pênalti para o Atlético, porque a bola bateu na mão do jogador do Corinthians. Ninguém falou disso no final do jogo. Aquele lance que o Atlético reclama do gol do Guilherme, o Bandeirinha errou, deu impedimento, mas realmente foi falta do Léo Silva. Então ficou de bom tamanho. Eu acho que ele não falhou tanto, ele não foi decisivo para o jogo, para o resultado do jogo, não. Agora, o Atlético tem que tomar cuidado, porque ele vai travando aqui, vai travando ali, aí perde um pontinho aqui, perde 2 ali, aí quer dizer, o juiz não roubou, mas deixou travou o time para o time não conseguir. Por exemplo, essa expulsão do Júnior, mas segundo cartão amarelo para um, terceiro para o outro, etc., vai minando o time e aí lá na frente pode dar diferença. E a questão do Júnior César é ainda mais preocupante, que como ele tomou o terceiro cartão amarelo, ele estava automaticamente suspenso para o jogo contra o Bahia, que é o próximo adversário do Atlético. Só que ele tomou o vermelho também, amarelo e vermelho. Um vermelho anula um amarelo. Ou seja, ele está expulso, ele foi expulso, está suspenso para o jogo contra o Bahia e já está pendurado.
E já está pendurado. E então... aí entra o glorioso Richarlison na lateral esquerda, que não guarda a posição, ele joga até de centroavante. O Richarlison é um negócio preocupante ali no setor esquerdo do Atlético, né? Nessa aí dos cartões, quem se deu bem foi o Hever, né? Que já vai para a seleção brasileira, já desfalcaria o Atlético contra o Bahia e ele já aproveitou para levar o terceiro amarelo. Agora, para o atleticano ficar mais doido ainda, o Hever vai ficar 2 jogos fora. O Léo Silva está com 2 cartões amarelos. O Rafael Marques também está com 2 cartões amarelos. Então, contra o Bahia, se alguém levar o terceiro, um dos dois, quem vai entrar é o glorioso Luiz Eduardo. Grande Luiz Eduardo. E se os dois tomarem o terceiro amarelo, vai o Luiz Eduardo e mais quem para a zaga? Não tem. Não tem. Não tem esse rapaz, né? Aí é o momento do Cuca provar na prática, né, que o time tem elenco mesmo para ser campeão brasileiro. Ele tem opções de fazer improvisações também, né? Tem Serginho, acho que... Concordo com o Rogério, mas acho que não é tão preocupante essa questão de cartões. Só não é preocupante porque vai pegar o São Paulo domingo, né? O São Paulo, ele não escolhe de quem ele ganha aqui em Minas, né? Vem pra cá, ganha do Galo, vem pra cá, ganha do Cruzeiro. Lá no Morumbi ele vai lá, acerta o Cruzeiro, acerta o Atlético também. E o São Paulo é um time perigosíssimo, né? E é um time muito engraçado, né, Rogério? Não é o Palmeiras domingo? No domingo é o Palmeiras. Domingo é o Palmeiras? Desculpa, internauta. Então é o Palmeiras... 17º colocado, aliás, 18º colocado do Campeonato Brasileiro. Eu confundi as bolas aqui. E depois que é o São Paulo. Aí depois é o São Paulo, é isso. Joga 2 jogos sequencialmente. O Palmeiras, em outras circunstâncias, seria um grande clássico, né? Mas a gente tem que falar a verdade. Acho que o Palmeiras é um adversário para o Atlético vencer com facilidade no Independência. Apesar de estar na bacia das almas, igual o Atlético estava no ano passado e jogar com o time... Sapecava todo mundo, né? Jogar com o time na zona de baixamento é difícil, mas tem que ganhar. Dentro de casa não pode perder para ninguém. Eu tenho uma teoria que é a seguinte: a pior situação que tem num campeonato é você pegar um adversário grande como é o Palmeiras na zona de rebaixamento do campeonato. Para mim, é a pior situação que tem e jogando fora de casa, mas que não vai acontecer com o Atlético. O Atlético vai jogar com o glorioso Palmeiras aqui no Estádio Independência. Tem uma pergunta aqui do Wallace Jeremias, que é o seguinte, voltando ao assunto da arbitragem, né? Por que toda vez que o Atlético perde de pouco, dizem que foram roubados e quando perde de muito, fala que o jogo foi vendido? Cruzeirense, né? Acredito que opinião de torcedor, né? Isso é comum mesmo. Mas ele tem razão, sim. Às vezes o próprio treinador, os próprios jogadores dão entrevistas. O Ronaldinho ontem, sempre muito sensato, o Ronaldinho ele saiu reclamando. Eu acho, concordo com o Rogério falando aí, saiu barato a atuação da arbitragem ontem no Corinthians e Atlético, porque no primeiro tempo o árbitro estava marcando tudo a favor do Atlético. E estava irritando os corintianos. Tanto é que o Emerson foi amarelado lá por reclamação. Por uma falta que realmente não existiu, né? Exatamente, por reclamação. Isso é que deve irritar o cara mesmo. Então, assim, respondendo ao internauta, isso é comum, é do futebol. Ainda mais que nesse momento agora a rivalidade está cada vez se acirrando mais, com o Cruzeiro chegando lá no G4, o Atlético tropeçando. Isso aí sempre vai acontecer dessa forma. O Wallace tem razão, porque o que mais faz raiva depois que acaba o jogo, você vai escutar as pessoas falando, o Ronaldinho ontem ele chegou ao cúmulo, sabe, Cabito, que ele antes de sair de campo, ele acabou de colocar o pé fora do campo, aí o repórter chegou perto dele e perguntou para ele o que ele tinha achado da derrota, ele falou assim, não, mas aquela bola lá, o pessoal que viu na televisão falou que não foi falta, mas espera aí, ele estava dentro de campo, como é que o pessoal da televisão já tinha falado com ele? Às vezes eles perguntam para o câmera que está atrás do gol, etc, mas já estão com a resposta pronta, a desculpa pronta. Eles tinham que falar o seguinte, não, nós erramos, não fizemos gol, vamos treinar. Eu acho que o Cuca tinha que aproveitar esses dias lá, ele deve estar em Salvador uma hora dessa, coloca os caras para chutar para gol. Tem uns 7 metros para eles acertarem, mas eles não acertam. Então, eles tinham que fazer o meia-culpa. Não, nós erramos, nós não ganhamos, a culpa é nossa. Colocar a culpa nos outros, isso é muito fácil. É a mesma coisa aqui no jornal, falar, não, o jornal ficou ruim porque o fulano de tal não escreveu. Porque não teve notícia, né? Não teve notícia, ninguém matou ninguém fez gol, então o jornal tá ruim. Não, tem que fazer a coisa bem feita. Então o jogador ganha muito, viu? Tem que trabalhar muito mesmo e parar de chorar. E é impressionante, Rogério, que a gente não vê o Atlético chutar de fora da área em momento nenhum. Você não vê um chute. O time do Galo não chuta pro gol.
Não chuta. Não chuta. E quem não chuta não faz gol. Não chuta. E tá provando dificuldade até de concluir dentro da área, né? O exemplo do Bernard mesmo. O do Bernard... Para fazer o gol passando pro Ronaldinho. Hoje eu tava lá fazendo meus exercícios matinais, Rogério. Ó, que beleza. Conversando com um amigo lá, torcedor do Atlético. Ele falando que não tinha condição do Bernard bater naquela bola porque ele não conseguia chutar pro gol e tal. Gente, o cara é profissional do futebol. É uma coisa de virar para nós três aqui e falar, pô, vocês não sabem escrever? Aí é duro. Aí não dá, tem que chutar pro gol. E um detalhe é que o melhor chutador do Atlético, de acordo com as estatísticas, pelo menos nos gols, é o Léo Silva. É o que tem acertado as melhores bolas. É um absurdo uma coisa dessa. E provavelmente de cabeça, né? É, também. Então, o Jô, há muito tempo que não joga bola. O André saiu do Atlético, faz gol todo dia, estava até bravo com o Cuca, falou que o Cuca é paneleiro, é fazedor de panelas, etc. Ele está errado também, tinha que ter feito gol aqui e não fez. Mas é aquele negócio, o Atlético está em baixa, desde o primeiro o empate contra o Atlético Goianiense, já são aí uma série de 5 jogos, mas como o campeonato é de altos e baixos, apesar de estar em baixa, pelo andar da carruagem, o time tem tudo ainda para ficar aí entre os 4 primeiros, né, nesse momento de baixa e está brigando pelo título ainda. O pessoal pode ficar tranquilo, porque campeonato é isso mesmo. Tem que ter calma também, né? Não é porque o Atlético não está jogando bem há 5 jogos também que é esse desastre todo. Né? O time ainda é equilibrado. Ainda tem que fazer. Eu só tenho algumas ressalvas para fazer no esquema tático não, mas no posicionamento de defesa do Atlético. Como toma gol de bola aérea esse time do Galo. É um negócio absurdo. Ontem, na cobrança de escanteio, o Paulo André, assim, sozinho no lado direito para cabecear, sozinho, ninguém acompanhou o zagueiro, que é um dos mais altos jogadores do Corinthians. O Cuca falou que o Jô tinha saído e o Jô marca o primeiro pau. Ué, ele não tá lá, então coloca o Berola em cima da cabeça do Guilherme e vai tirar a bola. Não é possível. Faz alguma coisa. Aí então você não tem marcador, né? Então vamos tomar gol. Então vamos tomar gol. É o jeito, né? É a desculpa esfarrapada. Não sei o que você acha, né, Jeremias? Não, e a zaga do Atlético é alta, né? Uma das maiores do campeonato. Você tá louco, não tem condição, não. Você tem, ele chama, a torcida do Galo chama... Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas, né? Torres Gêmeas. Aí a torcida do Cruzeiro fala, foi lá e derrubaram. Chama o Bin Laden pra eles. Chamaram o Bin Laden pra eles. Então, tem que tomar cuidado, o Atlético nessa situação tem que tomar cuidado mesmo. As jogadas aéreas contra o Atlético estão deixando a desejar. Falou muito bem do Marcos Rocha e do Júnior César, apoiando, né? Agora, marcar que é bom ali o setor, ninguém está marcando. O Marcos Rocha está me lembrando o Sorin quando jogava pelo Cruzeiro. O Sorin tinha o número 6 na camisa, mas ele jogava de tudo, menos de lateral. E o Marcos Rocha da mesma forma. Ele não fica na lateral, ele arruma uma trança para lá, para cá. Pelo menos quando ele está bem, o time realmente vai para frente, porque o Danilinho volta e faz ali a lateral. Mas ontem, na circunstância que estava o jogo, ele errou uma bola. E por causa da bola que ele errou, deu um contra-ataque do Corinthians, teve uma falta, foi escanteio e saiu o gol. Ou seja, ele está parecendo um tiquinho com o Richarlison. Tem que dar uma segurada nos dois lá. Com o Richarlison, Para a gente encerrar o Atlético aqui, vamos passar aqui os jogos que o Atlético vai fazer daqui para frente, né? Vai pegar o Bahia agora no Pituaçu. Vai pegar, confirmando aqui, o Palmeiras no dia 9, no Independência. E a 24ª rodada tem Galo e São Paulo também no Independência. Aí, agora vamos puxar um pouco para os adversários do Galo, que hoje, na nossa conta aqui, né, Rogério, a gente coloca muito o Fluminense e o Grêmio como postulantes a esse título, que hoje seria do Atlético Mineiro. O Grêmio vai pegar na próxima rodada o Atlético Goianiense em casa, no Olímpico. Barbada. Então, né, atleticanos, a gente pode ficar um pouco mais preocupado. Aí, fora de casa, o Grêmio pega o Corinthians. Lá no Pacaembu. E tomara que não poupe jogadores, né? Que o Tite já está começando aí falando. Ele está começando a pensar em situação de mundial, né? A partir agora do meio de semana ele já falou que vai poupar, que não tem Resolveu, condição. Bateu no Galo, pronto, vamos jogar com time misto, né? E outro adversário desesperador aqui pro Atlético. O Grêmio pega o Náutico. Então são 3 jogos que, se der tudo certo, o Grêmio tem tudo para conquistar pelo menos 6 pontos aí, Rogério. Com certeza. O Atlético tem que fazer os 6 pontos que vai disputar em Belo Horizonte, contra Palmeiras e São Paulo. E até melhor você jogar contra time grande que contra time pequeno, porque o time grande sai para jogar. Agora, contra o Bahia, o jogo dessa quarta-feira é um jogo difícil. Muito difícil. O Bahia ganhou do São Paulo e ganhou do Santos. Não é um time bobo. Apesar de
o Atlético tem condição de ganhar, porque eles vieram do Independência e tiraram lá 2 pontos do Atlético. Então é obrigação do time que quer ser campeão ir lá e ganhar. É difícil, não é impossível nesses 3 jogos aí, pelo menos 7 pontos o Atlético tem que fazer. Tem que fazer. E contra o Bahia o Atlético joga desfalcado, né? É bom lembrar disso. É bom lembrar. São Joga 3 sem jogadores. Sem Hever, Júnior César. Júnior César e Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho. Então, são 3 peças fundamentais nesse time, né? Então, ontem o Bahia aprontou, né? Meteu 1-0 no São Paulo, lá no Pituaçu também. Aí, o Fluminense joga agora no meio de semana contra o Santos em casa. Tranquilo. A gente está fazendo previsões aqui, mas a gente sabe da diferença técnica hoje dos dois. Aí tem uma parada torta, que é o Internacional no Beira-Rio no fim de semana. Aí já dá para o Atlético pensar um pouco com mais tranquilidade no Fluminense. Só que na 24ª rodada, pega a Portuguesa fora de casa. Então, é outro time também que tem tudo para somar 6 pontos. Nas próximas 3 rodadas, então, vai ficar pau a pau, mas o Grêmio está levando vantagem. Está levando vantagem. Então, é um pouco preocupante. Essa tabela para o Atlético agora é um pouco preocupante, sim. Então, a situação do Atlético é essa. Agora vamos passar para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro ontem conseguiu uma ótima vitória diante do Náutico, 3-0. Gols de Borges, Wellington Paulista e o menino Elber. Na verdade, o Elber fez o segundo e o Wellington Paulista fez o terceiro, né? E voltou para a briga do G4, Rogério Maurício. O que você está achando desse time do Cruzeiro? O Cruzeiro é líder do retorno. Uma coisa que eu já falei com vários amigos cruzeirenses é o seguinte: o pessoal reclama, o Cruzeiro está ruim, esse Celso Roth é ruim, etc, etc. O negócio é o seguinte: o time do Cruzeiro ele fez um primeiro semestre muito ruim. O time, depois que trocou de diretoria, ele estava com o elenco mesclado, gente saindo, gente chegando, se contratou muito, fez péssimas contratações, algumas boas, mas no conjunto o elenco do Cruzeiro não é ruim, ele é mal trabalhado. Agora, o Cruzeiro estava tendo bons resultados, sim. Só que, como o Atlético estava melhor na tabela, então o cruzeirense não estava olhando o time, estava olhando o adversário. A pressão se deve por causa sempre do Atlético. Isso. Como agora o Atlético deu uma caída, aí já se passou a olhar o mesmo time, são os mesmos jogadores, a mesma coisa, mas agora já se fala no Cruzeiro como um grande time. Então tem que pesar as duas coisas. O time do Cruzeiro é um bom time, o elenco é um bom time, o técnico eu não gosto dele, mas ele está fazendo um trabalho razoável. Agora o Cruzeiro tem condição de entrar no G4. Eu não acredito que brigue pelo título por causa da diferença de pontuação ainda, mas 10 pontos, se deixarem... Se o pessoal lá de cima, os 3 primeiros começarem a perder, o Cruzeiro entra na briga, sim, com certeza. A gente estava discutindo aqui na sexta-feira, Rogério e Jeremias, a gente fez também um Esporte.com especial antes da rodada, eu e Guilherme, falando sobre o São Paulo, né? O São Paulo, que está com os mesmos 34 pontos do Cruzeiro, a gente acreditava que com a vitória do São Paulo diante do Bahia, o São Paulo brigaria também pelo título. O Cruzeiro hoje está na mesma situação do Bahia, né? Então do São Paulo, desculpa. Então é uma situação que o cruzeirense é óbvio que tem que estar preocupado. O time ontem no primeiro tempo, eu não sei o que você acha, Jeremias, mas o time não jogou bola. O time parou, só marcou. O chute mais perigoso não foi do Cruzeiro, foi do Náutico. E no segundo tempo, depois do que o Alexandre Galo, técnico do Náutico, achou que podia ganhar o jogo, abriu o time, aí jogar contra o Cruzeiro aberto, aí é sacola, aí não tem jeito não. O jogo de ontem foi o típico jogo de que o Cruzeiro parecia que estava jogando fora de casa e o Náutico em casa, pelo menos no início. E o que eu queria dizer exatamente é o típico jogo que você vê o resultado, mas não sabe o que aconteceu. Quem não assistiu acha que o Cruzeiro matou a pau, goleou. Foi uma goleada construída a partir dos 30 minutos do segundo tempo. Que realmente aí jogou bem, aí exatamente. O Cruzeiro jogou bem. E o Celso Roth pontuou bem, o repórter perguntou para ele, Celso Roth, o gol do Borges mudou a partida. Sim, mudou a partida, por quê? Criou outras situações durante o jogo, porque o Náutico, que no início, no primeiro tempo, estava atacando bastante, no segundo segurou mais. E depois que tomou o gol, o Náutico se perdeu em campo. Aí que foi construída a goleada. Então, assim, não foi nenhuma coisa especial de esquema, de jogo, nem nada, que fez o Cruzeiro golear a partir do primeiro gol. Foi a situação da partida. É uma situação que a gente viu o Cruzeiro marcando muito bem, né? O Cruzeiro tá marcando muito bem, tá marcando pressão, mas aí chega a bola, Rogério, pro Tinga criar, aí a torcida do Cruzeiro fica meio louca lá, né?
O Cruzeiro sem o Montijo é igual o Atlético sem o Ronaldo Gaúcho. É um time que fica parecendo que está faltando, e está faltando realmente alguma coisa, fica um time meio de lado, como a gente vai dizer assim. E aí o seguinte, o Tinga, eu sempre vi o Tinga jogando como segundo homem de meio de campo, como volante, não como criador. E ele até se ouve bem, como diriam os antigos. Só que depender do Tinga é muito complicado. Então, se o Montijo estivesse ontem no campo, com certeza o Cruzeiro iria produzir mais. Isso é sem dúvida. Agora, quando o Cruzeiro marcou o gol, o Náutico teve uma chance que o King jogou no Atlético, inclusive, quase um golaço. Passou ali pelo lado esquerdo, né? Então é o seguinte, o Cruzeiro jogou bem sim, porque a proposta do Celso Roth é essa. É por isso que tem muito cruzeirense que não gosta dele. Eu também não gosto, porque ele primeiro defende, depois ele vai tentar fazer o gol. Então ele mata de raiva. Ele põe aquele time pegador, aquele time brigador, joga no contra-ataque. Ele não é aquele Cruzeiro de 4-4-2 que toca a bola, vai lá, faz o gol. Não, nada disso. Aquele time diferente. A cara do Cruzeiro hoje não é a mesma cara que tinha há 2 anos atrás. Então é um outro time. Então tem que se acostumar. O torcedor tem que se acostumar com esse time, porque é o que tem no momento. O elenco do Cruzeiro hoje é bom, mas para isso. Não é para encher os olhos, não. Não é para encarar qualquer time, não, porque senão vai começar aquela roda gigante de novo. Começa a perder, ganha uma, perde 2, ganha 3, perde uma. Então tem que manter a média. Se continuar mantendo a média, é G4 no mínimo. Pois é. Então o Cruzeiro tem adversários interessantes também agora, ao longo do Campeonato Brasileiro, né? Vai pegar o Botafogo agora no meio de semana. O Botafogo veio de uma vitória anteontem. Foi anteontem? Foi ontem. O Curitiba 2-0. Foi ontem o jogo contra o Curitiba. Em seguida pega o Sport fora de casa, lá na Ilha do Retiro. E fecha contra o Figueirense na 24ª rodada, lá no Orlando Scarpelli. São 2 adversários até tranquilos de jogar fora de casa, né, o senhor Rogério Maurício? O Figueirense porque está sendo, como diz aquele menino, né? Saco de pancada? A molezinha aí mas só que é o seguinte, eles têm que começar a ganhar uma hora. Então, se eu fosse de qualquer time, eu não gostaria de pegar lá, não, porque eles vão ter que fazer alguma coisa. Então, apesar de parecer fácil, é um jogo complicado. Agora, o Sport também, apesar de não estar fazendo uma grande campanha, o Sport ontem encarou o Santos. Eu não gosto muito desse time do Botafogo, não. Acho que esse time do Botafogo é mais enganador. Chegou a ficar entre os primeiros no começo, mas eu acho que o Cruzeiro tem melhores possibilidades do que o Botafogo, com certeza. A briga aí está entre o Inter e o São Paulo, e o Cruzeiro está chegar ali no lugar do Vasco também. O Vasco ali não tá inspirando muita confiança, não, né? Então, Jeremias, o Cruzeiro ontem jogou, como você disse, de maneira equivocada no primeiro tempo, jogou um segundo tempo até, como você falou, razoável, mas o menino Elber conseguiu brilhar, né? É mais uma dor de cabeça boa, né, pro Celso Roth, porque os torcedores sempre pediram o Elber no time. Mas a gente conhece o Celso Roth, época de Atlético aí, com certeza ele não vai colocar, ele já deu resposta também sobre o Lucas Silva. Nem sei, na maioria das vezes o atleta que cai no gosto, né, na graça da torcida, o Celso Roth não gosta de colocar. E ele sempre tem explicações assim, bem plausíveis, bem razoáveis, né, dentro do sistema dele lá todo. Mas o Elber realmente é um jogador para entrar no Cruzeiro, sim, porque o Cruzeiro, igual o Rogério comentou, fica dependente do Montijo, né? Quando o Montijo não está em campo, muda totalmente a forma de jogar. É uma dependência preocupante também, né? Exatamente. E o Cruzeiro cheio de volantes. Tudo bem que ele quer um time para se defender bem, armar um bom esquema, né, defensivo, mas eu acho que o Cruzeiro precisa de um jogador como o Elber e até o Souza. Tudo bem, o Souza entra às vezes não vai bem, mas acho que ele tem que ter oportunidade, porque ele é armador, gente. O Cruzeiro jogar só de volante é complicado. É complicado, Jeremias, mas a minha opinião com relação ao Cruzeiro é um pouco mais radical. Acho o time fraco, acho o time horroroso. Para mim não tem a menor condição de chegar nem no G4, mas tem o Celso Roth. O Celso Roth com esses times, que eu digo, com esses plantéis limitados, igual ele tem hoje no Cruzeiro, se você for pegar o Cruzeiro, só tem 2 caras que podem fazer a diferença, que é o goleiro, que é não tomar gol, e o Montijo, que está passando por uma fase um pouco mais complicada na parte física.
mas está conseguindo os resultados e para mim o Celso Roth está tirando leite de pedra, porque esse time do Cruzeiro para mim é muito fraco. Você não vê nenhuma jogada ensaiada do Cruzeiro, você só vê chutão para frente. O Cruzeiro hoje vive basicamente de chutão. Não sei se você concorda comigo não, Rogério. Não, mas falando em chutão, o Atlético também não tem muita jogada não. O Atlético pega aquela bola do Leonardo Silva, ele manda aquele chutão para frente, o Jô vai, faz o pivô, a bola sobra ali pro Ronaldinho que faz alguma coisa, aí, ou senão o lateral direito. Então, a diferença do Cruzeiro para o Atlético não é muito grande também, não. Não tem... o time do Cruzeiro é um pouco limitado, mas não é tão diferente dos outros times, não. O Bode está numa excelente fase, um grande goleador, a bola bate nele e entra, é um cara assim que tem cheiro de gol, fez uma excelente contratação no Cruzeiro. Tem o Elton Paulista, para mim, ele é ruim, não deveria estar nem no time, mas... Como o Bode está fazendo gol, isso é bom para ele também. Aí porque ele vai lá e deixa dele. Tem esse menino no meio de campo, eu esqueci o nome dele. Lucas. O Lucas, que é muito bom. Tem aí o Elber também, um garoto que já era para ser titular do Cruzeiro há muito tempo. Se os técnicos não tivessem medo, eles têm medo de colocar gente nova. O Cuca custou para colocar o Bernard no Atlético depois de muito tempo. Então, o Celso Roth, aquele gauchão tradicional, ele deveria pensar um tiquinho. Ele não faz isso porque ele é aquele jogador, é aquele técnico. Em 2003, ele fez uma excelente campanha com um time horroroso do Atlético também. Depois ele fez uma excelente campanha também, parece que foi 2009, com um time ruim, chegou lá em 5º lugar, me parece, 5º ou 6º. 6º lugar. Então, com times limitados, ele faz boas campanhas. Eu acho que ele não sabe fazer boas campanhas com times bons, igual ele fez com o Inter, ele foi no Mundial, fez aquela coisa horrorosa. Uma zembada, né? Então, com o que tem, ele faz um grande trabalho, é isso mesmo. O Cruzeiro, para mim, ao contrário do que você acha, eu acho que o Cruzeiro tem condição de chegar nos G4 se for humilde. Se continuar igual o técnico é. Jogando pequeno, pelo resultado. Chutão, isso mesmo. Chutão para frente, tem um excelente goleiro. Só está em 6º lugar por causa disso, né? Porque tá pegando a bola e não deixando ninguém jogar. Porque contra o Atlético, por exemplo, é interessante ressaltar que o Atlético não teve chances contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro conseguiu amassar o Galo no segundo tempo e tomou aquele gol da genialidade do Ronaldinho Gaúcho, né? Mas se você colocar no papel ali, no cru, o Cruzeiro jogou, na minha opinião, isso no segundo tempo, colocou o Galo na parede. O Atlético quase perdeu aquele jogo porque o Cruzeiro conseguiu dominá-lo, com esse time horroroso, hein? O Atlético só criou uma jogada, só aquela bola de cabeça no primeiro tempo. E acabou. Acabou. O Cruzeiro, então, eu queria levantar esse assunto, porque o Cruzeiro está marcando muito bem, mas está sendo um pouco precipitado na hora de atacar. Principalmente porque não tem lateral, né? Isso atrapalha muito. Agora, uma coisa que atrapalha também, e por isso que o time não sai para o jogo, porque o Jeremias falou que no começo do jogo parecia que o Cruzeiro era visitante e não mandante. Porque se ele sai, fica no contra-ataque. Aí a zaga do Cruzeiro muitas vezes bate cabeça. Aí abre mesmo. Então é por isso que o Celso Roth não é bobo. Ele pode ser até um cara mais rude, etc. Mas bobo ele não é. Ele é uma pessoa muito Ele sabe o que ele tem na mão. Ele sabe. Então ele fala assim, para que eu vou sair? Outra coisa, o time do Náutico não é ruim, não. Náutico, Ponte Preta, esses times aí de menos expressão, esses times acostumam a aprontar. Atlético e Cruzeiro mesmo para ganhar de Goiás. O Cruzeiro perdeu no Ponte Preta em casa. Ponte Preta é muito difícil. Realmente. Tem uma pergunta aqui do Marco Antônio de Belo Horizonte. Obrigado, Marco, pela sua participação aqui. Jeremias, essa eu vou perguntar para você. Com a provável punição e perda de mandos de campo em Belo Horizonte, o Cruzeiro ganha ou perde se optar por jogar em um campo maior e melhor como em Uberlândia? Eu acho que o Cruzeiro perde, né? Aqui ele está próximo da torcida dele e... exemplo, né, clássico aquela ida lá para Sete Lagoas. Independente de tamanho de campo, o Cruzeiro vai ter que se adaptar no gramado, né? Ele deve ir para Uberlândia, né? Não tem nenhuma definição. Não tem nada, porque não sabe nem se o time vai ser punido. Né? Não, ainda a punição, isso, né? Acho que ela é certa, não tem como. Tem o julgamento ainda, né? Tem que bater o martelo de quantos jogos, né? Acho que é exagero falar em 20 jogos, né? Seria... se o Curitiba que fez aquela palhaçada lá no final do campeonato de 2009... Foram 2 jogos. Foram 10 jogos? O Cruzeiro acredito 4 ou 5, né? Acho que nisso aí. Acho que não deve ser nem isso tudo, não. Os 3 jogos tá bom tamanho. Então, assim, acho que o Cruzeiro jogando no Independência já está se acostumando ali. O Cruzeiro vai perder sim, saindo com essa punição. Eu acho que quem perde é a torcida de Belo Horizonte, mas para o Cruzeiro é um time que está acostumado a jogar na pressão, a encarar adversários no contra-ataque. Eu não acho que perde muito, não. Acho que talvez seja até melhor para o time. Porque você jogar contra uns times, às vezes, a torcida do Cruzeiro é exigente,
às vezes ela faz Às vezes mais, atrapalha mesmo. mais. Agora, a minha opinião em relação a isso é um pouco diferente, assim, eu acho. Porque eu, se fosse diretoria do Cruzeiro, pleiteava jogar no Independência de portão fechado. Isso aconteceu no campeonato brasileiro. Aconteceu no Brasileiro. Teve um Atlético Cruzeiro de portão fechado. Eu pleiteava isso porque o Cruzeiro fez a parte dele. Teve cartaz andando no estádio inteiro falando pra galera não jogar lixo no juiz, né? A polícia conseguiu prender os caras agora. Pedir pro Gilvan também tomar conta dessa galera toda não dá, né? Mas aí eu vou discordar um tiquinho de vocês, sabe por quê? Para mim, o juiz no primeiro tempo, o pessoal desceu o pau nele. Para mim, ele não fez muita coisa errada, não. Esse juiz, todo mundo fala do clássico, ele errou isso, errou aquilo. Para mim, ele errou muito pouco. Para mim. Para o que aconteceu, né? Então, no começo do primeiro tempo, como ele deu muito cartão pro Cruzeiro, ele merecido, porque o pessoal estava batendo mesmo. Mas não deu pro Atlético, né? Mas o Atlético bateu mesmo com o Cruzeiro. Sim, com certeza. Aí o que acontece? Aí o senhor Valdir Barbosa viu que o time dele ia ter jogador expulso, eles iam perder o jogo, eles foram pra cima do juiz. Sim. Aquele outro Alexandre Matos, sei lá o nome dele, acho que é esse mesmo. Alexandre Matos. Xingou o juiz, chamou de tudo enquanto é nome, etc, etc. Quer dizer, fez uma pressão em cima dele. Então, se o meu diretor está fazendo isso, o Valdir Barbosa foi para as rádios e falou palavrões contra o juiz. Se eu estou escutando isso no radinho, eu jogo o rádio no juiz. Claro. Eu jogo o sapato no juiz. Então, para mim, o Cruzeiro, ele colaborou, apesar de ter feito a parte dele, para o torcedor ficar revoltado. O torcedor tem que ir para lá e só torcer. Pode gritar, pode xingar, pode vaiar, mas não pode jogar nada em ninguém. Isso porque eu falo isso, na verdade, porque você sair de Belo Horizonte, sair do seu staff aqui, e nem que seja para Sete Lagoas, o que não vai acontecer, porque são 150 quilômetros que tem que ter da cidade, é um problema muito sério, né? O Cruzeiro deve jogar em Nova Serrana. É a informação que a gente tem, assim, que o Cruzeiro está planejando jogar na Arena do Calçado. Lá já tem mais de 150 quilômetros? Acho que tem. É só aumentar também. É só aumentar, é só... Faz o círculo aumenta, a escala aumenta, né, Rogério? Lá teria a acolhida da torcida também. Ali teria torcida. Ou jogar, por exemplo, em Patinga, o que eu acho que não é a preferência, ou em Uberlândia. E Uberlândia, na verdade, é mais uma situação mais técnica. Como o torcedor que nos enviou a pergunta, é um campo maior. E o Cruzeiro está acostumado a jogar com um campo maior. Mas a gente está falando de acostumado, há quantos anos o Mineirão está fechado, hein? Com certeza. E outra coisa, lá em Uberlândia, dependendo do adversário, vai ter mais torcida adversária do que do Cruzeiro. Até melhor ir para o Vale do Aço aqui, que está cheio de cruzeirense lá em Patinga, naquela região, até Nova Serrana mesmo. Não sei se Nova Serrana está tão longe assim. E o detalhe é que o Nova Serrana é time do Zezé Perrella, então vai estar lotado. Vai ter, o estádio chamava, né? Aí tiraram o nome do estádio, né? E é lamentável porque justamente nesse momento que o Cruzeiro está se arranjando na tabela, né? Já está em situação de concorrendo uma situação ali com de São competição, Paulo. né? Exato, concorrendo com São Paulo, com o Internacional. E justamente nesse momento ele perde o apoio da torcida. Mas então, a vantagem do Cruzeiro é que o Internacional também não tem estádio, né? Eu fico brigando aqui no esporte.com, porque para mim é um absurdo o Internacional estar no estádio daquele, que não tem a menor condição, né? Não tem a menor condição. É um barranco, ele parece estar jogando naqueles campinhos que a gente jogava, Jeremias, quando éramos mais jovens, que era o campo e os barrancos do lado, assim. Então, não tem a menor condição, né? Tem uma pergunta aqui, Rogério, do Marcos Castro. Ele é de Uberlândia. Caros, se o Cruzeiro jogar aqui em Uberlândia é como jogar em São Paulo e no Rio. Sou de BH e o pessoal aqui torce para Flamengo, Corinthians, Santos, São Paulo, Fluminense. Torcedor do Cruzeiro aqui é minoria. Mas o pessoal que veio de Belo Horizonte e do Atlético não existe. O que vocês acham? A gente acabou de falar exatamente isso, porque o Triângulo Mineiro está bem perto ali do interior paulista, tem estradas muito melhores de São Paulo para Uberlândia do que daqui de Belo Horizonte para lá. É muito mais rápido você chegar. Para o Cruzeiro jogar em Uberlândia só vale a pena se for contra um adversário de fora do eixo ali de São Paulo, talvez um time do Rio de Janeiro, talvez tenha até... Do Rio de Janeiro, ou se não, dependendo de uma cota aí, sei lá, se ele consegue uma verba, um patrocinador. Do contrário, eu acho melhor nem jogar lá, porque o calor da torcida não vai ter, não. E o estádio é muito... A gente já teve a oportunidade de estar lá, Rogério, o estádio é muito amplo, assim, ele lembra um pouco o Mineirão, obviamente, a gente não vai ficar falando aqui comparando um estádio com o outro, mas ele lembra um pouco pela distância do torcedor com o campo de jogo, né? Tem um fosso, tem um fosso, tem tudo, a distância é um pouco grande.
Jeremias, por que Celso Roth joga tão defensivamente? O Cruzeiro joga em Belo Horizonte na retranca, saindo nos contra-ataques. Os times vêm aqui e não respeitam mais ele como antes. Será que a culpa é exclusivamente do treinador ou o elenco é fraco? A gente já comentou isso aqui, Paulo, mas pode dar sua opinião também, Jeremias. A culpa é do treinador, porque se o Celso Roth tivesse um time muito mais qualificado, ele já traria... Qual é a causa do treinador, né? O treinador gosta, é o estilo de jogo do Celso Roth. Não vou dizer a escola gaúcha de futebol, mas o Celso Roth, ele mesmo admite que ele tem que arranjar primeiro a defesa. Os times que ele monta são times fortes defensivamente. Então, assim, o Cruzeiro, como você mesmo concorda, tem suas limitações ali. Tem alguns jogadores que você pode esperar mais deles, mas... Você vê, o Cruzeiro não tem em todas as posições jogadores à altura para fazer substituição. Então o Cruzeiro é limitado, mas eu acho que o estilo de jogo é do Celso Roth. É o Celso Roth que faz o Cruzeiro jogar defensivamente. O Náutico ontem veio cá, não respeitou. E tudo bem, o Cruzeiro goleou, mas foi um jogo temerário ontem. Temerário mesmo. Você considera 3-0 uma goleada, Nobre Rogério? Eu acho, pela circunstância do jogo, foi um grande resultado. Ótimo resultado, né? Poderia ter sido um empate, porque 30 minutos, quase 30 minutos, o time estava 0-0 e a torcida estava começando a ficar impaciente, então foi um excelente resultado. O Cruzeiro tem que valorizar bastante essa vitória, porque não foi fácil, não. Tem uma última pergunta aqui do Marcos, lá de Uberlândia, ele perguntando o seguinte, Rogério e Jeremias: por que o Lucas Silva não ficou nem no banco? Vingança do Roth? O que vocês acham? O Roth tem dessas coisas, né? Um cara é titular no jogo, tira, coloca o Souza, que não estava nem relacionado no jogo anterior, tira o menino, ele faz uma rotação muito grande naquele plantel, né? O único que tem vaga no time é o Fábio. É o Fábio. E o Montijo, né? Ele explicou ontem, o Celso Roth explicou depois do jogo por que o Lucas Silva não foi mantido na equipe. Aí ele explicou assim, trouxe uma coisa que é lá de dentro, lá do grupo de olha, tipo assim, a gente sabe como é que funciona. Essa expressão, na verdade, é do Adilson Batista, Adilson, né? Mas foi mais ou menos isso que o Roth falou. A gente já está mais tempo no futebol, sabe que o jogador, a gente lança um jogador e ele precisa de um tempo para amadurecer. Aí vai bem na primeira partida, na segunda, mas é o treinador que sabe ali o momento de o cara se fixar como titular. Foi essa a explicação, mas não sei se o rapaz foi bem, inclusive no Clássico, né, contra o Atlético, jogou muito bem. É uma esperança, é uma das poucas esperanças do Cruzeiro, né, nessa temporada com esse elenco. E ele simplesmente diz que precisa acertar, ele diz que tem jogadores lá mais experientes com a mesma qualidade. Isso realmente ele tem, né? Mais experiente, sim, agora com a mesma qualidade a gente não sabe, né? Mas eu acho que a diretoria devia chamar o Celso Roth e falar assim: Celso, nós estamos gastando com essa Toca da Raposa e com esse time de base aí, não sei quantos milhões. Então você faz o favor para mim, pelo menos no banco, deixa o menino lá para ele pegar experiência. Pegar a você rodagem. For embora, aí vai essa voluntariada que você contratou vai todo embora com você. Então você deixa pelo menos uma revelação para a gente aí. Eu acho que deveria dar uma chegada junto nele lá também, porque depois o gaúcho vai embora e deixa o time aí de qualquer maneira, não. Tem que valorizar a prata da casa. Eu também concordo com você, Rogério. Eu só não sei se o Lucas está pronto para ser titular desse time ainda. Não, mas pelo menos no banco. Eu acho que ele tem que sempre entrar, sempre fazer as partidas dele, assim como o menino Elber também, né? Que ele é uma opção de velocidade no segundo tempo, né? Ele pode virar mais ou menos como um talismã, como é mais ou menos o Neto Berolo no Atlético, né? E o Elber já tem bastante tempo, né? Já passou da hora dele estar... ele já é menino há muito tempo, né? Já até perdi a conta da idade. Já é quase pai, já. O menino barbado ainda é menino, mas pelo menos tem que... Agora ele está afirmando. Tomara que firme, porque o Celso Roth me lembra o Leão de vez em quando. Quando um jogador começa a despontar, parece que eles fazem... questão. Vão fazer o seguinte, vamos fazer birra com esse menino. Vamos colocar ele aqui no campo, no banco, não vamos deixar nem no banco, para ver se a pessoa toma uma certa raiva e vamos jogar mais. Não sei se é isso ou se... Sei lá, às vezes tem coisas que a gente não fica nem sabendo também, que é coisa interna, que eles nem mostram pra gente e pode ser que tenha alguma informação que a gente não saiba e a gente está julgando sem saber. Sem saber. Eu também acho isso. Então é isso. Obrigado, internauta, pela participação já aqui. Acabou? Já acabou, Rogério. Infelizmente o nosso tempo já foi embora, né? Agora a gente tem que ir lá, você tem que fechar o Super Notícias, Jeremias tem que puxar as notícias lá da Toque da Cidade do Galo, e eu tenho que movimentar aquele Super FC, né? Os meninos estão lá sozinhos, então
É isso, gostaria de agradecer a participação do Rogério aqui. Muito obrigado, Rogério, pela sua estreia aqui. Vou te convidar sempre que você assim o permitir. Se o cachê for bom, a gente volta todinho. Então tá bom. Então, obrigado também, Jeremias, pela participação aqui. Eu que agradeço. Sempre estaremos aqui, se Deus quiser. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Lembrando que quarta e quinta-feira tem jogos do Campeonato Brasileiro. Torçam e façam valer a presença de vocês no estádio, tá bom? Um grande abraço e até lá.